Já estamos de volta com a nossa revista eletrônica diária. Eu convido você de casa a conhecer juntinho comigo a história de um artista plástico amazonense, Nicolas Adriano. Antes ele trabalhava com quadrinhos, agora passou para a fotografia, mas uma pintura maravilhosa e técnicas que você não pode perder. Confira. O Amazonas é um berço de artistas, porém muitos não são revelados, como é o caso do artista plástico amazonense Nicolas Adriano. Nicolas, como é que surgiu aqui o teu talento para pintar, a tua inspiração? Bem, surgiu através de fotografias, né, que eu tiro da internet, umas fotos que eu acho legal e chego aqui em casa, desenho e procuro pôr uma pintura diferente, sabe? Uma pintura assim intuitiva mesmo. Nicolas, esse é um dos teus primeiros quadros, não é? Como é que você se inspirou para criar esse quadro? Bem, esse quadro aqui eu me inspirei através de uma fotografia, sabe? Que eu vi um rapaz tocando violão, eu achei legal. Aí peguei e montei esse cenário aqui que já faz parte da criatividade mesmo, tá entendendo? Botei um garçonzinho ali, umas bebidas aqui e tem um outro trabalho também que é esse daqui, ó. Esses aqui são trabalhos que eu acho assim, por exemplo, essas molduras aqui, ó, foram objetos que eu achei jogado em lixo mesmo, tá entendendo? Aí eu peguei um pedaço de papelão e fiz esse desenho aqui, ó. Pode ver que como é que é? A própria cor da pele da moça é o próprio fundo do papelão, a própria cor do papelão mesmo, sabe? Aqui eu usei tinta acrílica, um pouco de pastel oleoso. E como é que você tem essas ideias? Olha, esse daqui também foi na fotografia mesmo, sabe? É tudo uma questão assim de praticar o olhar, praticar o olhar, tá entendendo? A observação. E de incrementar esses materiais nos teus quadros, como é que você imaginou isso? Bem, eu tenho um professor e uma vez eu vi um quadro dele, era mais ou menos parecido com isso, tá entendendo? Aí eu lembrei disso, que ele usou a própria cor do papelão para fazer a cor da pele do personagem dele e pintou o fundo de azul. Aí eu falei, caramba, acho que vou fazer uma coisa bem parecida. Aí consegui fazer. E dentre esses quadros, qual é o que você mais gosta? Olha, o que eu mais gosto é esse daqui, esse casal aqui dançando. O Jimi Hendrix também ali. Esse daqui também eu acho muito bonito, que é dessa moça aqui. Você tirou também de uma fotografia da internet? Uma fotografia que eu me baseei da internet. E como é que isso aqui você usa só pincéis, como é com o dedo também você trabalha, como é que você faz esses quadros? Bem, esse daqui eu usei cartão telefônico, sabe? Ele funcionou mais ou menos como espátula, para mim poder fazer essa pintura toda. Eu fui, desenhei, aí depois eu peguei o cartão telefônico, sabe? E comecei a dar parecido com pinceladas, sabe? Aí foi espalhando a tinta e comecei a pintar isso aí, dando isso aí. Para quem quer trabalhar também com pintura, também é preciso ler, né? Quais artistas você já conheceu, quais obras? Olha, já li sobre Goya, um pouco da história do Goya, do Van Gogh, Picasso, Mondrian, sabe? Já vi alguns vídeos deles também, sabe? Sobre até a história da arte mesmo, sabe? Quase que toda, desde os tempos paleolíticos, sabe, passando pela arte egípcia, romana, tudo isso. E o que de mais importante você conseguiu tirar desses livros? Bem, o mais importante que eu consegui tirar disso é a diferença da arte do passado para o que ela é hoje, sabe? Pegar os pintores do passado, comparar com as pinturas de hoje em dia e ver que mudou muito, sabe? Mas o pessoal do passado são grandes mestres, cara. Eu gosto muito assim de anatomia, né? Porque eu vendo quadrinho, um rosto, esse tipo de coisa, expressão corporal. Aí eu procuro desenhar muito isso, sabe? E tu me falou que esses quadros você começou a montar tem uns 5 anos mais ou menos, né? Como é que surgiu essa vontade de partir dos quadrinhos para os quadros? Bem, eu procurei um curso no Cláudio Santoro, formação de artista plástico. Aí de lá eu comecei a pintar, fazer experimentos e não parei mais, sabe? Estou até hoje. Às vezes eu faço alguns quadrinhos assim, animação, mas o que eu gosto mesmo é de pintar, sabe? E foi no Cláudio Santoro que você descobriu essa vontade para pintar ou já tinha você desde pequeno? Não, antigamente eu desenhava muito, sabe? Mas a vontade de pintar mesmo veio de lá, sabe? E o que você conseguiu aprender lá? As técnicas? Bem, aprendi muita técnica sobre história da arte, sabe?
Tudo isso aí foi um incentivo para mim. Começou a tua história com quadrinhos, né? O que você mais gostou de fazer aqui? Como é que foi o teu início? Bem, nesse tempo aqui eu desenhava muito quadrinhos, sabe? Como eu ando de patins, sabe? Que é o esporte que eu pratico. Aí eu fiz um quadrinho mais ou menos parecido com esse tema, tá entendendo? Eu gostava de andar de patins, então eu resolvi fazer um quadrinho, sabe? Sobre o esporte que eu pratico. Aí eu vi um vídeo, aí baseado nesse vídeo, eu comecei a fazer o quadrinho, sabe? Aí esse quadrinho aqui, mais tarde, acabou virando um storyboard, sabe? Para uma animação. Então tudo para ti é inspiração. A tua realidade, o ambiente que tu vive, tudo te inspira. Tudo me inspira. Tudo aquilo que eu passo, assim, um pouco, eu tento retratar um pouco no desenho, sabe? Na pintura. Essas são as obras do artista plástico Nicolas Adriano e merecem ser reconhecidas por toda a região. E no próximo bloco tem o nosso quadro Fácil de Fazer, você não pode sair daí até depois do intervalo.